Amém. Vamos ficar sentados, igreja? Nesta manhã eu quero apresentar o mais recente casal de noivos, já não são noivos, eram até ontem, que deram o sim um ao outro. Eu quero chamar cá a Lara e o Jonatas. Nós queremos, enquanto igreja também, fazer uma oração por eles. Tira isto. A Lara e o Jonatas namoravam já há algum tempo e decidiram então ter uma das mais importantes decisões da vida deles, que foi casarem-se. Foi uma cerimónia simples, mais intimista, com alguma família, alguns poucos amigos também, mas foi tudo muito bonito e correu da forma que Deus quis, não é? Claro que nós ambicionamos sempre coisas tão grandes, tão bonitas, mas há de chegar o tempo. Tudo no seu tempo, não é? Então, não sei se vocês têm alguma coisa também para dizer à igreja, querem dar umas palavras? Olá, igreja. Nós estamos muito felizes, não é? Eu acho que a única coisa que eu tenho mesmo a dizer é que Deus esteve no controle do início ao fim. Por mais que eu e ele nos desesperássemos e achasse que tudo ia dar errado e muita coisa em cima da hora, mas quando Deus quer, Deus faz. Então a gente tem que confiar e continuar a orar e dizer perante de nós, mas sim Deus, porque foi Ele o dono da festa. Acho que é isso. Venho ouvir, quando às vezes temos conversas assim não tão agradáveis, não é? Mas elas também acontecem porque elas são precisas e são elas que nos levam a uma maturidade, a um crescimento e tudo mais. Então eu também sou grato pela vossa vida, por estarem no nosso meio e esperemos que a luz de Deus resplandeça sobre as vossas vidas, a dois, mas como uma só carne, como diz a palavra de Deus, e que vocês possam continuar nos caminhos dele e que o propósito que ele também tem através da vossa vida, ele seja cumprido. Eu quero chamar cá o conselho da igreja, rodear este casal e vamos orar enquanto igreja. Muitas felicidades. Amém? Que sejam muito felizes durante essa jornada e essa caminhada a dois, que são um só, não é? E isto é para todos nós, já percebemos isto também, mas para abençoá-los, amém? Bendito seja Deus. Nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos à Tua presença, Senhor, porque acreditamos, Senhor, que Tu és Deus que estás. Esperamos para que o Senhor continue, Senhor, fazendo com que eles continuem a seguir-te, a caminhar na Tua presença, crescendo em Ti, Senhor, crescendo no conhecimento e no poder do Senhor Jesus Cristo, sabendo que só nele eles podem continuar a confiar e a esperar, Senhor, todos os dias da sua vida, Senhor, sem duvidar, Senhor, sem se desviar da direita nem para a esquerda, Senhor, para que a Tua graça seja sobre as suas vidas, o Senhor os alcance em amor e eles possam ser dirigidos cada dia pelo Teu Espírito Santo. E Senhor, que eles sejam um em Ti, como está escrito, Senhor, um em Ti. Nós os abençoamos como igreja neste lugar, para que a sua vida, Senhor, seja, Senhor, uma vida, Senhor, na verdade, em todos os dias. Amém. Há que louvar casar num sábado e no domingo seguinte de manhã está no culto, hein? O que é que vocês acham? Não? Quem fez isso depois de ter casado? Acho que pouco, se calhar. Eu não fiz. Eu fiquei a aproveitar a manhã. Então, vamos para a nossa mensagem de hoje. Como eu disse há pouco, é uma mensagem um pouco também que nos traz aqui algum confronto para cada um de nós. E é bom que nós tenhamos o coração aberto para perceber, para ouvir tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua palavra aqui no nosso meio, mas a começar também nas nossas vidas. Isso é o mais importante. Eu queria ler em Isaías o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Uma pergunta que fica logo no início é: o que é que acontece quando nós nos aproximamos verdadeiramente de Deus?
O que é que acontece com a nossa vida, não com as circunstâncias ao nosso redor, não com as situações que nós estamos a viver, mas o que é que acontece verdadeiramente quando nós nos aproximamos de Deus? O que é que acontece cá dentro do algo? De certeza que vocês todos, de uma forma geral, diriam que há algo que tem que ser transformado. Que há algo que é mudado dentro de nós. Certo ou não? Certo. Eu sei que falaram um pouco, mas eu sei que todos disseram certo. Pelo menos no vosso íntimo. Então vamos ler aqui em Isaías o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra em templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem? Ele governou Judá por 52 anos, imaginem só. Foi um dos reinados mais longos, mais estáveis do reino de Judá. A sua morte, ela trouxe bastante preocupação, bastante instabilidade, bastante insegurança e também algum medo ao povo naquela altura. Por isso é que começa aqui logo no versículo 1 a dizer: no ano da morte do rei Uzias. E isto tem um significado, porque foi precisamente no ano em que um dos reinados mais longos e mais estáveis houve ali alguma preocupação, alguma instabilidade, algum medo do que viria a seguir. E foi precisamente aqui, neste cenário, que Deus mostra a Isaías uma visão. Isaías, ele sentia-se com medo, possivelmente, ele sentia-se inseguro, ele não estava confiante dos próximos tempos, devido à morte do rei Uzias, e então ele vai para onde? Ele vai para o templo para procurar Deus, para ter algum conforto, para ter talvez alguma direção. E é neste preciso momento e cenário que Deus se mostra a Isaías. Foi aqui que ele recebeu o seu chamado. Então nós vimos aqui que todos nós também vivemos dias que nos desafiam. Quem nunca? Todos nós temos situações difíceis de lidar, todos nós temos coisas que vêm até à nossa vida, mas deixem-me dizer-vos uma coisa: provavelmente há coisas que vêm à nossa vida, como, por exemplo, a morte de um ente querido, ou outra situação mais problemática, mais difícil de nós lidarmos, como foi o caso ali da morte do rei Uzias, mas há situações que vêm até nós, que vêm não porque Deus até de certa forma quer nos fazer algo de mal para nós, mas Ele permite que as coisas venham até nós por uma razão, para nós sermos o quê? Transformados, para nós sermos confrontados com a sua palavra. E esta morte do rei Uzias, ela trouxe este confronto para aquela altura, para o reino de Deus, em que parece que a nossa segurança também sai debaixo dos nossos pés. Nós até costumamos dizer que parece que nos tiram o tapete. Não sei se alguns já usaram esta expressão, mas parece que há mudanças no nosso emprego, há mudanças no nosso dia-a-dia, há mudanças nos nossos relacionamentos, mas, acima de tudo, há muitas mudanças no nosso interior. Qual é a nossa proximidade que temos com Ele? E há coisas que têm mesmo que morrer na nossa vida para haver um despertamento, principalmente um despertamento espiritual. E foi, diz Isaías. Então foi preciso alguma coisa acontecer até de grave para que ele pudesse ver a glória de Deus. Para que Isaías pudesse ver a glória de Deus. E eu não estou a dizer que nós só vamos ver a glória de Deus quando algo de grave acontecer connosco. O grave que acontece connosco muitas das vezes é o nosso dia-a-dia. Não pedimos, não desejamos e não entendemos. Esse é o grave da nossa vida. E a pergunta é: como é que nós lidamos? Onde é que nós vamos buscar? Será que corremos para os braços do Pai? Ou será que nos afastamos ainda mais e vivemos como vítimas apenas? Como é a nossa reação?
Então, uma das grandes lições deste texto que nós acabamos de ler é que quando as circunstâncias mudam, Deus continua o mesmo. O que propriamente nós podemos tirar daqui é que, embora algo nos aconteça, por muito mal que seja, Deus permanece fiel e continua o mesmo. Deus continua sentado no trono. Deus continua com a sua glória a preencher todos os espaços da terra. Sempre. Isto não é negociável. Deus não é um Deus que negocia nada, porque Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele tem a última palavra sempre. Eu não sei como é que tu entraste aqui nesta manhã hoje. Com alguma preocupação? Com algum stress? Com algum pensamento menos bom? Eu não sei toda a vossa intimidade. Não sei. Não sei se vocês têm muitas perguntas, muitas lutas até. Certamente alguns têm. De alguns eu sei, porque vêm procurar também às vezes uma palavra, uma ajuda. Vêm só desabafar. Mas eu não sei a realidade de todos. Mas Deus pode usar precisamente este momento para mudar a tua vida. E depende muito mais às vezes de nós do que propriamente de Deus. Porque Deus tem todo o poder. Ele pode fazer tudo aquilo que nós pensamos que é impossível, Ele faz. Mas há certas partes que temos que ser nós a fazer. E sem isto, as coisas não avançam. Então, o maior interesse e objetivo de Deus sempre será transformar vidas. O maior objetivo de Deus não são as situações, as circunstâncias que nós vivemos, mas somos nós mesmos, são pessoas criadas à sua imagem, à sua semelhança. E deixem-me dizer, quando nós somos verdadeiramente transformados, quando nós entendemos o nosso papel, quando nós entendemos que há um propósito para cada um de nós, aí sim, nós vamos ser pessoas equilibradas, saudáveis, alinhadas com o coração de Deus, que vamos então mudar as situações e as circunstâncias à nossa vida. Mas elas só são mudadas e transformadas quando nós estamos bem vincados em Deus. Porque o maior interesse dele, volto a dizer, são pessoas e vidas, não são as circunstâncias que nos rodeiam. Independentemente da circunstância, Ele é sempre fiel e Ele não muda. Então, o objetivo desta palavra nesta manhã é levar-nos a uma vida mais profunda de intimidade com o próprio Deus. E através de Isaías nós vamos ver 5 frutos, através destes versículos, desta intimidade. 5 coisas que nós podemos tirar para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, desta passagem bíblica. E a primeira que eu queria falar com vocês é que a intimidade com Deus, ela vai abrir os nossos olhos. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais os nossos olhos espirituais, eles vão ver coisas, nós vamos ver coisas mais além do que aquilo que o nosso olho físico está a ver. O versículo 2 e 3 diz assim: acima dele estavam serafins. Os olhos de Isaías já foram abertos. E ele estava a ver serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Curioso ver, porque serafins são seres celestiais criados por Deus, mas eles são apenas citados em Isaías neste capítulo. Não sei se vocês tinham esse conhecimento. Os seres celestiais que Deus criou, falamos de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Os serafins são apenas citados em Isaías, por Isaías. Os serafins são como a patente mais alta dos seres celestiais criados por Deus. Eles representam a adoração. No hebraico, a palavra serafim quer dizer ardente, aquele que queima. E também significa purificação. Por isso é que eles tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto. Cobriam também outras 2 os pés, em sinal de respeito ao próprio Deus, em reverência ao próprio Deus. E com as outras 2 voavam. E os serafins, eles estão em constante adoração ao nosso Deus. Eles cantam repetidamente e sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esta repetição leva-nos a pensar que é mesmo importante a santidade de Deus, a purificação de Deus. Então, esse foi apenas um aspecto curioso, por estarmos a falar de serafins.
Claro que em Apocalipse, penso também há lá um capítulo que fala de 4 seres viventes com 6 asas. Podemos também concluir que podem ser os mesmos serafins, mas a palavra serafim apenas aparece em Isaías. Isaías então começou a ver aquilo que a maioria não conseguia ver, porque os seus olhos eles foram abertos. Ele viu a pureza de Deus, ele viu a santidade de Deus, ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória a estender-se por todo aquele lugar. Ele percebeu que Deus estava acima de qualquer coisa. Independentemente da circunstância que o reino estava a viver, que ele próprio estava a sentir, Deus está acima disso. Ele teve uma visão. Quantos de nós procuramos uma visão também, quando nós estamos em dificuldade? Mas o nosso foco, infelizmente, está mais ainda na dificuldade, no problema, do que propriamente em Deus. Mas quando nós direcionarmos a nossa vida para Ele, eu acredito que nós vamos ter visões. Eu acredito que este é um povo escolhido por Deus, está aqui nesta manhã, que poderá ter visões. O problema de muitas pessoas não é que Deus não esteja presente. O problema de muitas pessoas é que elas perderam a capacidade de perceber a sua presença nestes momentos mais difíceis. Nós costumamos dizer, isto já é muito antigo, lembro-me quando era criança, que normalmente as pessoas vinham mais a Deus pela dor e não pelo amor. Já ouviram falar disso? Nós normalmente vimos mais numa dificuldade, num sofrimento, quando alguém fala connosco, nós vamos a todo lado porque nós queremos ver resolvido o problema. Então nós chegamos muito mais a Deus, por vezes à igreja, pela dor e não pelo amor. Porque quando tudo está bem, porquê é que temos que mudar a nossa vida quando tudo está bem? Porquê é que temos que começar a confiar, a acreditar que há algo mais, quando as coisas estão todas controladas pela força do nosso braço? Então é quando as coisas estão difíceis que nós temos que nos chegar cada vez mais a Deus. Porque nós vivemos rodeados de manifestações da glória de Deus. E isso é visível na sua criação, isso é visível através da palavra de Deus, através de experiências que as pessoas têm com Deus. Nós vivemos rodeados da presença de Deus. E, infelizmente, nós andamos às vezes tão atarefados, tão ocupados, que nós não percebemos que Deus está mesmo ali. Nós deixamos de ver a presença de Deus na natureza. Nós deixamos de ser gratos a Ele durante o nosso dia, porque andamos tão ocupados, andamos tão distraídos, andamos a pensar tanto e tanto nas nossas coisas, naquilo que temos que fazer, que nos esquecemos de ver Deus nas pequenas coisas, Deus nos detalhes. Eu tenho-me reeducado durante os dias, eu ando sempre em constante adoração, em constante reflexão de quem Deus é. E esta palavra, antes de eu trazer para cá, ela já me confrontou a mim. Porque todos nós precisamos ser confrontados. Todos nós precisamos de crescer espiritualmente, ter mais maturidade. Como eu digo, nós temos que deixar de sermos apenas espectadores e virmos ao culto para receber, mas para entregar. O servir não é apenas para alguns, o servir é para todos, mas há um processo até ao servir, e é esse processo que nós vamos ver aqui. Então nós precisamos de limpar as lentes da nossa percepção espiritual, porque Deus está em todo lugar, em todo o tempo e em todos os momentos. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. A intimidade com Deus, então, nós podemos ver que muda a nossa maneira de ver. Nós vamos olhar para certas situações e já vamos olhar de forma diferente. Quando alguma crise vem até nós, algum sofrimento, alguma má notícia, nós vamos olhar com coragem e vamos dizer: eu não estou a ver tudo, mas eu confio em Deus. Nós, quando falamos com a nossa família, nós dizemos: eu ainda acredito que Deus pode agir. Quando há algo difícil a acontecer no nosso meio. Quando nós olhamos para o futuro, nós vamos dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas sei quem está comigo, eu sei quem está no controle. E é estes olhos que Deus quer que nós tenhamos. Esta visão que Deus quer que nós tenhamos. Que não estejamos presos no passado, na dificuldade, mas que nós olhemos de forma diferente para o nosso futuro. Com ousadia e com coragem, porque Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quem contempla a Deus, quem contempla a glória de Deus, não vai interpretar a vida apenas pelas circunstâncias. Mas quem contempla a glória de Deus vai ter uma visão diferente daquilo que está a viver. A dificuldade está ali,
mas nós sabemos em quem acreditamos e em quem queremos. Amém? No versículo 4 diz assim: ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Nós vimos então aqui neste versículo que a intimidade com Deus produz experiências pessoais com Ele. Os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles, ao cantar, imagino com uma voz tremenda, forte, bem audível, o que é que acontece? Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de uma fumaça. Então isto foi uma experiência que Isaías teve. Ele primeiro contemplou Deus e depois teve uma experiência com Ele. Ele não teve apenas uma informação. Ele não ouviu apenas falar o que é que Deus fazia ou não fazia, mas ele teve uma verdadeira experiência com Ele. Naquele momento de angústia, de solidão, de tristeza, de incerteza, ele chegou-se a Deus e teve uma experiência com Ele. E isso é importante, porque existe uma diferença muito grande e enorme entre nós sabermos que Deus tem poder, mas é diferente nós experimentarmos o poder dEle. É ou não é? É muito diferente nós ouvirmos testemunhos de milagres de pessoas, mas nós vivermos e termos o nosso próprio testemunho. É ou não é verdade? Muda o nosso interior. É muito diferente nós ouvirmos dizer alguém a dizer Deus é fiel e nós glória a Deus. Mas é muito diferente quando nós experimentamos a fidelidade de Deus todos os dias da nossa vida. É muito diferente. Então é diferente nós ouvirmos falar de Deus, mas é bem diferente nós termos o conhecimento de quem Ele é através de uma relação íntima com Ele. Porque o que Deus mais quer de cada um de nós não é o fazer, mas é um relacionamento com Ele. O fazer vem como consequência do nosso relacionamento e da nossa intimidade. E a Bíblia será sempre a maior revelação e o fundamento da nossa fé. Deus, mais do que uma caminhada a solo, Ele quer caminhar connosco. Ele deseja um relacionamento, Ele deseja uma intimidade. Então Deus não quer que sejamos apenas pessoas que ouvimos falar dEle, mas Ele deseja um relacionamento. Ele deseja estar próximo de ti, tanto nos maus como nos bons momentos. Mesmo no bom momento, nós temos que reconhecer e ser gratos a Ele. Mesmo nos bons momentos, nós temos que levar os nossos olhos aos céus, as nossas mãos, e agradecer por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos. E isso começa logo pela manhã. Façam isso e vocês vão ver alguma diferença na vossa vida. Eu tenho feito este exercício. A minha primeira coisa de manhã, e eu digo isto aqui muitas das vezes para ficar bem patente, é levar a minha voz, o meu olhar para os céus. E ser grato a Deus por tudo aquilo que tenho, até grato a Deus por tudo aquilo que estou a passar ou a viver, porque isso tem que produzir algo diferente. Eu só quero estar sensível e quero que cada um de nós estejamos sensíveis para perceber no meio da dificuldade o que é que Deus nos quer falar. Esse é o grande desafio que nós temos nesta manhã. Nós temos de ter histórias e experiências com Deus para subirmos de nível. Porque a seguir no ponto 3, o versículo 5 vai dizer assim: então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, diz Isaías, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então a intimidade com Deus amplia a nossa consciência sobre quem nós somos. Vou repetir. A intimidade com Deus amplia a nossa consciência sobre quem nós somos. Há algo impressionante aqui. Antes de Isaías contemplar a Deus, ele vê Deus, ele tem uma experiência com Ele, ele não diz logo: Deus, eu estou preparado, podes-me enviar, eu quero falar de Ti. Não. Nós vimos aqui esta sequência e Deus é um Deus de ordem. Ele contempla a Deus, ele tem uma experiência com Ele e de seguida o que é que ele faz? Ele reconhece a sua pequenez. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que não é digno. E esta é a sequência que nós temos de ter na nossa vida. Nos chegarmos perto de Deus, contemplar a sua glória, a sua graça. Vivermos até uma experiência com Ele, um milagre. Mas nós temos que reconhecer no fundo do nosso coração que nós não somos pessoas boas. Que somos pessoas que habitamos num corpo terreno pecaminoso e que a nossa tendência natural será sempre para o mal. Tem que ser o nosso espírito a lutar. Por isso é que há sempre a luta entre o espírito e a carne. Porque nós sabemos que a carne quer momentos
Mas esses momentos acabam rapidamente. Mas nós queremos uma eternidade e nós temos que viver mais pelo Espírito do que pela nossa própria carne. Isaías primeiro diz: Senhor, ai de mim, eu sou um pecador, tenho lábios impuros, eu vivo no meio de um povo que é pecador como eu. Agora que eu vi a tua glória, que eu vi o teu poder, que eu tive esta experiência contigo, como? Quem sou eu? E quantos de nós nos sentimos assim indignos de estar na presença de Deus? Mas Deus ama-te e vai-te continuar a amar até ao final. Ele veio por mim e veio por ti. E isso nunca mudará. Não há nada que nós façamos para merecer mais o amor de Deus. Ele ama-nos e ponto final. Agora, Ele quer-nos é transformar, porque Ele pode é não gostar daquilo que nós andamos a fazer, daquilo que andamos a viver. Aí já muda a história para outro lugar. Mas então, quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós começamos a ver a nossa própria realidade. Quando nós contemplamos e quanto mais perto nós estamos da luz, mais claramente nós vamos perceber aquilo que precisa ser tratado na nossa vida. E todos nós, de certa forma, precisamos ser tratados em algum ponto. Todos nós, porque não há ninguém perfeito. Será que nós temos um coração disposto a obedecer? Será que nós temos um coração obediente? Será que nós temos um coração sem orgulho nenhum? É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas que proclamem a glória dEle, o poder dEle através da nossa vida. Mas para isso há um processo. E nós temos que reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. É isso que acontece quando nós estamos na presença de Deus. A presença de Deus, ela não nos humilha. Ela não vem até nós para nos humilhar e para nos destruir. Mas a presença de Deus vai nos revelar para nos transformar. Quando Deus nos confronta com palavras que nós nem gostamos muito de ouvir, é porque Ele nos traz confronto, porque Ele quer uma mudança em nós, porque os planos dEle são sempre mais perfeitos de tudo aquilo que nós podemos estar a viver neste momento. E nós temos que começar a pensar mais, volto a dizer, numa eternidade do que numa longevidade. Nós temos que começar a pensar mais uns nos outros, como corpo, como família, do que propriamente no nosso eu, do que propriamente naquilo que nós queremos, nós ansiamos aqui, porque tudo um dia vai acabar. E deixem-me dizer-vos, e vocês todos sabem isso também, nós nem sabemos um dia que vamos ser resgatados. Então que o nosso foco seja a eternidade e não a longevidade. Isaías aqui, ao perceber a santidade de Deus, ele também percebeu a sua própria pequenez e pecado então. E é isso que nós também temos que entender diante de Deus. Porque intimidade com Deus não vai produzir uma arrogância espiritual, mas pelo contrário, vai produzir temor no nosso coração, vai produzir uma humildade no nosso coração, vai fazer com que nós cheguemos com mais sensibilidade aos pés do Senhor. E é isso que Isaías nos mostra aqui. Com a intimidade nós não nos vamos tornar super crentes, longe disso. Ninguém é um super crente se não tiver a presença de Deus. E mesmo assim, nós somos todos iguais. Deus vai nos usar dependendo da nossa intimidade com Ele. Queres ser mais usado, queres ter experiências diferentes, queres fazer o que verdadeiramente Deus tem para a tua vida? Tranca o teu quarto e fica lá dentro. Procura esse conhecimento aos pés de Jesus. Procura esse conhecimento aos pés de Jesus. Porque Deus quer que nós sejamos pessoas sensíveis e cheias de temor a Ele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, menos espaço vai existir no nosso coração para o orgulho. Quanto mais nós conhecemos a Deus e andamos na Sua presença, mais fácil nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas primeiro algo tem que ser tratado no nosso coração, como foi tratado no coração dele. E nós vimos aqui que no coração de Isaías, de uma forma de brasa viva, que os anjos, os serafins, trouxeram e tocaram na sua boca. No versículo 6 e 7 diz assim: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Colocou na minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Quando nós nos quebrantamos verdadeiramente e reconhecemos as nossas falhas e o nosso pecado, Deus perdoa-nos. Deus vem até nós. É como se uma brasa viva também tocasse a nossa vida, aos nossos lábios, para nos purificar.
Por isso é que os serafins aparecem aqui neste texto, porque eles são agentes de purificação no céu, de adoração constante e contínua a Deus. Nós vimos então aqui uma sequência. Isaías contempla a Deus, Isaías reconhece o seu pecado e recebe a purificação. Se tu queres ser mais santo, se tu queres ser mais purificado, há uma sequência que nós temos que cumprir, porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem, Ele não ultrapassa processos na nossa vida. Nunca fará isso. Então nós temos que contemplar a Deus, reconhecer que Ele é soberano, que é o Deus criador de todas as coisas. Reconhecer o nosso pecado para recebermos a purificação. Deus não revelou o pecado de Isaías para o condenar, longe disso, mas Ele revelou o pecado de Isaías para tratar com ele, para tratar a vida dele, porque havia um chamado para ele. E de certeza que há aqui pessoas que também têm um chamado de Deus, mas ainda não chegaram a este ponto, verdadeiramente no seu íntimo, provavelmente a reconhecer o seu pecado para serem purificados por Ele, porque Deus quer usar todos, de formas diferentes, mas Deus quer usar todos nós. Há pessoas até que fogem da presença de Deus, porque sabem que precisam exatamente de mudar, imaginem só. Aquilo vem com um confronto de tal maneira que é melhor dizer, não, Deus, até aqui tu podes ir, mas a partir daqui, desta linha, é melhor ficares desse lado, eu fico daqui. Há pessoas que fogem da presença de Deus, porque aquilo começa a mexer com elas próprias. Porque antes de mexer com aquilo que está à nossa volta, algo vai ter que ser mexido em nós. Algo vai ter que ser mexido no nosso interior. Então a presença de Deus não é apenas o lugar onde nós somos confrontados, mas a presença de Deus é o lugar onde nós somos restaurados. É o lugar onde nós somos transformados. E foi precisamente isso que aconteceu com Isaías. Tal como o ouro. O ouro, quando ele é extraído da terra, ele não tem aquele aspecto puro e refinado, mas ele precisa de passar por esse processo. E como é que ele passa? Através do fogo. Através do calor. Através do momento difícil para o ouro. Ainda bem que não é um ser vivo, não é? Senão ele não aguentaria, obviamente. Mas através desse processo é que o ouro é refinado e nós o conhecemos como o conhecemos. E o ouro, o fogo não vai destruir o valor do ouro. Pelo contrário, vai potencializar tudo aquilo que ele foi criado para ser. E é mesmo assim para nós. Nós passamos situações, nós temos dificuldades na nossa vida, mas isto é um processo para Deus nos levar onde quer que nós estejamos com Ele. Ele nunca nos vai dizer o final ainda, porque se calhar muitos de nós desistiríamos. Imaginem se Deus tivesse dito a José lá no Egito tudo o processo que ele ia fazer. Ele teria desistido certamente. Mas ele passou por vários processos para chegar até onde Deus queria que ele chegasse. E em qualquer dos processos, nós temos de ter sempre o foco, a nossa direção tem que ser sempre Cristo na nossa vida. Ele é que é o nome sobre todo o nome. Então nós às vezes perguntamos, Senhor, porquê é que eu estou a passar por isto? Senhor, tudo acontece a mim, não entendo o porquê, eu até oro, eu até jejuo, até leio tanto a palavra de Deus, porquê é que vem isto até mim? Mas em vez disso, dá glória a Deus, ser grato, porque Deus está-te a moldar. Ele quer te levar para um lugar que tu nem pensas ser possível. Mas tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Então, em vez disso, Deus pode estar-te a dizer assim, olha, eu quero retirar tudo aquilo que está a impedir de tu viveres aquilo para o qual eu te chamei. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. Não o porquê é que está a acontecer, mas para que é que está a acontecer. Se nós temos a esperança connosco de que Deus está presente em todos os momentos, então nós temos que viver mais. Nós temos que acreditar mais naquilo que nós lemos e naquilo que nós até confiamos e sabemos. Não é pela força do nosso braço. A intimidade, ela vai aumentar a nossa sensibilidade. Coisas que antes pareciam normais começam a incomodar. Lugares que nós iríamos, já não queremos ir mais, porque já nos incomodam aqueles ambientes. Coisas que nós dizíamos, conversas que nós tínhamos, já não vamos ter mais, porque o Espírito Santo está cá dentro a trabalhar. Está a trazer confronto, está a trazer à superfície tudo aquilo que precisa de ser tratado em nós. E será que nós temos um coração disponível para aceitar tudo aquilo que Ele está-nos a dizer? Ou mantemos o nosso orgulho?
Será que nós temos um coração disponível para receber aquilo que Deus quer? Ou será que queremos continuar a viver à nossa maneira? Nós temos que ficar mais sensíveis à santidade de Deus, tal como Isaías fez. E reconheceu logo de seguida o quão pecador ele era. O ponto 5, a intimidade com Deus torna-nos mais disponíveis para servir. Só aqui neste ponto é que nós estamos prontos para servir, estamos prontos para sermos peças importantes, ferramentas a ser usada na mão de Deus. Porque Deus nunca vai obrigar ninguém. A coisa bonita disto é que nós podemos viver uma vida inteira conhecendo a Deus, mas não tendo experiências com Ele, o que é triste. Nós podemos viver uma vida inteira até ir para o céu, mas não vivemos também o melhor que Ele tinha nesta terra para cada um de nós. E Deus quer usar-nos, volto a dizer. Isaías 6,8 diz: Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Vamos ver então novamente esta ordem. Isaías contempla a Deus, depois reconhece o seu pecado, depois é purificado e só depois é que ele é enviado. Esta ordem, volto a dizer, nós não podemos negligenciar nem ignorar. Só então ele é enviado, só no final é que ele é enviado, depois deste processo todo na sua vida. E isso ensina-nos que o ministério não começa em lugares de destaque, nem começa no púlpito, mas começa no secreto, começa na nossa intimidade com Deus, começa quando nós o contemplamos verdadeiramente, começa quando nós reconhecemos as nossas falhas diante dele e que sem ele nós não somos nada, mas com ele nós somos mais do que vencedores. Só depois, quando nós somos purificados, quando nós decidimos deixar e abandonar o pecado de vez e nos tornarmos puros aos olhos de Deus, com um coração disponível para ser obediente a Ele e somente a Ele, quando as nossas emoções elas não levam a melhor, mas é a presença do Espírito Santo em nós que nos confronta e nos leva para caminhos e para lugares que nós nem queríamos ir, mas vamos em obediência, só aí é que nós vamos servir. E deixem-me dizer-vos que servir é a maior marca de quem segue a Jesus. Se tu não serves, deixa-me dizer que provavelmente a tua intimidade com Deus pode não estar naquele ponto verdadeiro, aquele ponto caramelo que nós dizemos muitas das vezes, quando o açúcar está ali na água, no fogo, não é? Aquele ponto caramelo. Todos nós temos de ter esta ânsia de servir. Todos nós, se nós conhecemos e reconhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas, que nos fez, como é que nós podemos estar longe? Como é que nós podemos viver a nossa vida como se fosse tudo como nós queremos? Não pode ser. Se tu não tens confronto, se Deus não te confronta, alguma coisa não está bem. Então, muitas das vezes nós temos que pensar, nós temos que parar, nós temos que nos aquietar e reconhecer quem Deus é. Quem Ele é para ti? Onde é que está a tua intimidade com Ele? O serviço começa então na presença de Deus. Ele, antes de usar as nossas mãos, Ele quer tratar o nosso coração. Deus, Ele, antes de falar através dos nossos lábios, Ele quer trabalhar dentro de cada um de nós. Ele, antes de usar as nossas pernas, Ele quer cuidar de nós. Ele, antes de nos enviar para servir pessoas, para cuidar, para amar pessoas, Ele quer nos ensinar a permanecermos com Ele. Tudo é um processo na nossa vida. Eu não sei em que ponto é que estás do teu processo, mas talvez hoje de manhã é momento de tu voltares a ter uma intimidade mais profunda com Deus. Ainda ontem, numa festa de aniversário, tinham lá umas adolescentes, estavam-me a perguntar o que é que nós temos que fazer para sermos salvos. Foi mais ou menos assim. Perguntaram outra coisa, agora não estou recordado. Mas eu estava a dizer que não é preciso nós fazermos nada. Se era preciso nós servirmos na igreja para sermos salvos. Eu não, nada disso. A Bíblia é clara. Para nós sermos salvos, o que é necessário? Apenas crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por nós, certo? Que ressuscitou e agora temos acesso ao Pai através do Filho Jesus Cristo. Mas também há galardões que a Bíblia fala. Também há galardões. Então nós não podemos ficar parados numa cadeira.
Algo em nós tem que arder. O nosso interior tem que arder. Nós temos que ter esse desejo de servir na casa de Deus e não só servir lá fora, porque igreja não é só aqui dentro, é lá fora também. Que igreja é que tu estás a ser lá fora? Como é que as pessoas olham para ti e te veem? Como? Esta sequência nunca poderá ser alterada. Primeiro o relacionamento com o Senhor, intimidade com Ele, comunhão com Ele. Depois contemplarmos a sua glória, a sua graça. Depois permitirmos ser tratados por Ele, reconhecermos o nosso pecado e depois é que vamos então servir. Servir com ousadia, servir com coragem, servir com amor, servir realizados da vida. Com dificuldades, é verdade, mas não há problema, porque nós sabemos quem está connosco. Então Deus, Ele não empurra ninguém para servir. Deus chama apenas. Deus chama. E de certeza que Deus já te incomodou em outras alturas da tua vida. E se calhar Deus está-te a chamar nesta manhã. Como é que tu vais responder a esse chamado? A pergunta é, como é que tu vais responder? Mas eu já fui tão machucado, eu já fui tão magoado, eu já sofri tanto, já me fizeram isso, já me fizeram aquilo. E? Isso é mais importante para ti do que Deus da tua vida, azar-te? Será que temos que ficar parados e bloqueados pelo que nos fizeram? Ou será que nós temos que olhar para o futuro com outros olhos? E isso só vai acontecer se nós tivermos intimidade com Deus. Enquanto não tiveres a verdadeira intimidade com Deus, tu vais continuar a viver a tua vida. Tudo bem. Podes ir para o céu na mesma. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas perdeste viver o melhor aqui na terra também. A verdadeira intimidade, ela nunca nos vai tornar passivos, mas ela vai nos tornar disponíveis. Quanto mais intimidade tens com Deus, mais disponível tu vais estar para servir. Vais estar para cuidar, vais estar para amar. Esta é a beleza da nossa intimidade com Deus. Então, para nós concluirmos, servir é amor e cuidado. Quem ama, cuida. Quem tem intimidade com Deus, ama mais certamente e cuida mais também. Vamos ficar de pé, igreja. Isaías entrou então no templo de um momento de crise, mas ele encontrou algo diferente, algo maravilhoso que transformou a sua maneira de viver. O chamado profético de Isaías começou exatamente aqui no capítulo 6. Ele encontrou Deus. E quando encontrou Deus, algo mudou na sua vida. Eu não sei se temos aqui alguém hoje de manhã que quer voltar a encontrar Deus. Quer voltar a ter uma vida de intimidade com Ele. Quer ser mudado, quer ser transformado no seu íntimo. Porque primeiro tu tens de ser transformado no teu interior, para depois a consequência disso ser o teu exterior. Mas é momento de nós nos unirmos enquanto igreja. É momento de nós estarmos juntos, porque Deus tem tanto para nós. Deus quer nos levar para outros níveis que só Ele sabe. Mas para isso tem que haver um povo disponível. Para isso tem que haver um povo que diga: eu não mereço, eu não sou digno, mas Deus trata do meu coração, trata com a minha vida. Eu estou disponível. O que é que tu queres produzir em mim? E há coisas que Deus quer produzir em ti nesta manhã. E a primeira coisa que Ele quer produzir em ti é uma visão aberta. É que os teus olhos se abram, como abriram os olhos de Isaías. Ele passou a ver aquilo que antes não via, através de um momento difícil. Além de produzir uma visão aberta em ti, Deus quer também uma experiência pessoal contigo. Deus quer estar mais próximo de ti. Que tu não queiras apenas ouvir falar de Deus, mas que tu queiras realmente experimentar Deus. Experimentar Deus é diferente de qualquer outra coisa que tu possas viver. Deus também quer produzir em nós uma consciência do pecado. Nós temos que perceber a nossa condição diante da santidade divina de Deus. Depois disso, Deus quer produzir em nós purificação e santificação. E Ele está pronto, Ele está com os braços abertos para te receber. Basta que tu corras para Ele. Isaías experimentou o perdão e o tratamento de Deus. E Ele quer fazer o mesmo contigo. Deus, nesta manhã, quer fazer o mesmo na tua vida. Ele quer tratar da tua vida. Ele quer cuidar de todos os aspectos da tua vida. Não apenas
aqueles em que tu pensas que Ele tem que fazer. Não, Ele quer-te na totalidade. E em quinto lugar, Deus quer produzir em nós um desejo maior de servirmos. Quando Deus pergunta, quem enviarei? Que tu possas responder, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Limpa tudo aquilo que me está a afastar de Ti, da Tua presença. Destrói toda a barreira, todo o muro que há dentro da minha vida, que eu até nem conscientemente estou a ver, mas Ele está lá. Derruba, Deus. Traz pessoas, traz situações à minha vida que me confrontem. Este devia de ser o nosso desejo para nós crescermos, para nós sermos usados verdadeiramente por Deus. Então esta é a progressão da intimidade com Deus. Nós vimos Deus, nós vimos a nós mesmos, nós somos tratados por Deus e no fim nós nos disponibilizamos mais para Deus. Então que tu possas ver Deus nesta manhã, tu possas te ver a ti mesmo e que possas permitir que Ele te trate de uma forma interna para o exterior, para que tu possas depois ficar então mais disponível para Ele. A grande pergunta então nesta manhã para cada um de nós, e fecha os olhos durante uns minutos, vai ser: onde é que está a tua intimidade? Como é que está a tua intimidade? Reflete um pouco, o que é que tu tens feito para Deus de uma forma íntima? Como é que está a tua vida com Ele? Eu aqui não estou a perguntar se tu tens vindo à igreja frequentemente, se és assíduo. Não estou a perguntar se tu conheces versículos de cor, se sabes todas as histórias da Bíblia, se tens até uma posição aqui na igreja ministerial, se és líder, se és um voluntário aqui na casa de Deus. Não é isso que eu estou a perguntar. Eu estou a perguntar como é que está a tua intimidade com o Deus. Como é que está a tua intimidade com Cristo, com o nome que é sobre todo o nome. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida de oração? O teu relacionamento, a tua leitura da palavra? Como é que tu usas o teu tempo? Que conversas é que tu tens quando ninguém está a ouvir daqui da igreja? Como é que tu administras todos os teus recursos? Como é que estão os teus relacionamentos fora daqui? O que é que te alimenta mais? É isso que eu estou a perguntar. Qual é a intimidade que tu tens com Ele, com Cristo? Deus hoje talvez esteja a dizer a alguém: eu quero abrir os teus olhos novamente. Será que tu permites que os teus olhos sejam abertos nesta manhã, tal como foram os olhos de Isaías? Ou talvez Deus esteja a falar com outros, a dizer: eu quero que tu tenhas uma experiência comigo. Tu estás disponível para ter uma experiência com Deus? Ou talvez Deus também esteja a dizer: eu quero tratar uma área da tua vida. Tu permites que eu entre para tratar uma área da tua vida? Ou talvez Deus ainda esteja a dizer: eu quero purificar aquilo que está a contaminar o teu coração. Eu quero trazer mais santidade à tua vida. Afasta-te do pecado. Será que tu queres isso verdadeiramente no teu íntimo? E por último, se calhar Deus está a perguntar a alguém nesta manhã: eu quero te enviar. Eu quero mais de ti. Eu quero mais atenção da tua parte. Será que tu estás pronto para responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Não respondas nesta manhã a olhar para as tuas limitações. Isaías também as tinha, mas depois de contemplar Deus, de entender a posição dele diante de Deus, ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então não esperes que Deus nesta manhã transforme a tua família. Permite que Ele te transforme a ti primeiro, para seres luz na tua família. Se estás à espera que Deus te use, entra primeiro na presença dEle, entra no secreto, na intimidade, escuta a voz dEle. A oração é muito mais do que nós apenas falarmos, é nós escutarmos a voz de Deus. Se tu estás a pedir mais poder, pede também mais santidade. Afasta-te de tudo aquilo que te está a afastar de Deus. Se estás a pedir uma grande experiência com Ele, pede também um coração disponível para obedecer. Pede um coração disponível, um coração humilde, um coração grato. O verdadeiro fruto então da intimidade não é apenas nós sentirmos a presença de Deus.
O verdadeiro fruto da intimidade é nós sermos transformados por ela. Esse é o verdadeiro fruto. Que nós nesta manhã possamos e nos permitamos ser transformados pela presença de Deus na nossa vida. Deus, nós queremos intimidade contigo. Nós queremos mais do que uma religião. Abre os nossos olhos para nós vermos a tua santidade e a tua glória. Mostra-nos aquilo que precisa de ser tratado na nossa vida. Tira todo o orgulho, toda a superficialidade e tudo aquilo que nos afasta de ti e da tua presença. Traz purificação ao nosso coração, purifica os nossos lábios, as nossas intenções e faz-nos discípulos sensíveis à tua voz e ao teu Espírito. Quando tu nos perguntares quem enviarei, Senhor, que nós possamos estar com um coração disponível e responder: envia-me a mim, eis-me aqui. É mais importante eu fazer a tua vontade, Jesus, do que fazer a minha vontade. Que eu possa perder tudo aquilo, Senhor, que me impede de estar na tua presença diariamente. Que nós possamos dizer com fé: eis-me aqui, envia-me a mim. Usa, Senhor, a minha vida, usa a nossa vida, usa a nossa família, usa tudo aquilo que nós temos, Senhor, os nossos recursos, os nossos dons, usa as nossas mãos e os nossos lábios, Deus. Usa, Senhor, tudo para a tua honra e para a tua glória. Enche-nos do teu poder, enche-nos do teu Espírito Santo. Potencializa tudo aquilo que há de bom em nós, Senhor, para nós te glorificarmos, nós te adorarmos. E tudo aquilo que nós possamos fazer daqui para a frente, seja para a tua glória, seja para a tua honra, em nome de Jesus. Enquanto a música toca, enquanto nós estamos neste momento ainda de intimidade com Deus, por isso é que eu falei há pouco, se o tempo de intimidade com Deus for apenas ao domingo, quando tu vens aqui, é muito pouco. É muito pouco. Deus quer mais de ti. Deus quer mais de ti. Ele nesta manhã, de certeza que Ele está a incomodar-te. Alguns estão a ser verdadeiramente incomodados nesta manhã, porque Ele quer mais de ti. Ele sabe o potencial, Ele sabe aquilo que tu podes fazer no nome dEle. Ele sabe todas as vidas que tu podes alcançar para que sejam salvas, para que ouçam do Evangelho, das boas novas. Ele quer ser o centro da tua vida e tudo aquilo que tu fazes. Tu podes procurar em todo lugar, mas nada vai preencher este vazio que tu tens dentro de ti, a não ser a presença dEle. Nós podemos procurar a satisfação em relacionamentos, em coisas duvidosas, em vícios, mas nada é tão eficaz como a presença de Deus na nossa vida. Então, se tu sentes no teu coração que Deus te está a incomodar, eu quero te dizer para que tu venhas aqui à frente nesta manhã, para que nós possamos ter uma oração por ti. Vou pedir para que alguns líderes estejam aqui de ministério, algumas pessoas que estão no grupo de oração e de intercessão, que venham interceder por essas pessoas, que venham orar enquanto nós tocamos esta música. Vamos orar uns pelos outros, vamos ser igreja, vamos ser família, vamos nos apoiar, vamos cuidar, vamos amar. E que Deus possa usar as nossas vidas para a glória dEle.